Olá, eu sou o Pedro e seja bem-vindo ao meu canal. Hoje trarei um vídeo inusitado, exatamente. Estou fazendo um ETL de uma maneira totalmente atípica, que é utilizando o VBA. Tudo isso para provar que a gente pode utilizar diversas ferramentas para chegar em um determinado resultado. Pensa no analista de negócio, que às vezes está dentro de uma pequena empresa e essa empresa não possui recursos, não possui um Azure da vida, não possui um Power BI, não possui um Pentaho, ou seja lá qual outra ferramenta for. O que o cara tem em mãos é um Excel e o cara precisa entregar o resultado. Então, hoje eu vim provar que é possível tirar a BI da pedra. Como assim a gente pode brincar aqui e fazer essa analogia? Tirar a água da pedra, tirar a BI da pedra, exatamente. Então, assim, eu tô com a base do auxílio emergencial de janeiro, que eu baixei lá no portal da transparência. Tinha mais de 500 mil linhas, eu dei uma comprimida, tá? Então ela foi para 149 mil linhas, se eu não me engano. 149 mil linhas. Basicamente eu filtrei só São Paulo e deixei os brancos aqui. Por quê? Porque perceba então que a gente tem colunas, por exemplo, o F, código do município, nome do município, com valores totalmente em brancos. Também tem NIS, que não me importa o número do NIS, CPF, que inclusive ele está cortado aqui para privacidade dos dados, né? Ele já vem cortado dessa forma. O nome do beneficiário aqui está tudo maiúsculo. Queria deixar primeiro maiúsculo, tudo em minúsculo. Essa coluna aqui não me interessa, até porque se você olhar aqui, ó, nome do responsável tá tudo, não se aplica, tá? Enquadramento, parcela, observação e valor. Então, assim, hoje eu vou fazer um ETL utilizando o VBA. O código já está pronto para a gente ganhar tempo aqui. Então, entrando no VBA aqui, eu tenho já o código pronto aqui. Eu vou explicar o que cada linha faz e depois a gente vai executar isso daqui em lote, tá? Então aqui primeiro ele está fazendo uma sub do controle da Ribbon, né? Para chamar a sub ETL VBA. Por quê? A maioria das pessoas quando querem executar macro, elas colocam um botão aqui na tela, né? Para chamar essa macro. Porém, existe uma forma bem melhor, tá? Que é aqui pela Ribbon. Quem não sabe essa parte aqui, a gente chama de Ribbon, que ela é padrão agora, né, em todas as soluções do Office. E aqui eu criei uma nova guia chamada ETL, aqui eu tenho um botão. Então, quando eu clico nesse botão, ele vai rodar a rotina. Assim fica bem visualmente bem melhor, bem mais profissional. E já tem um vídeo aqui no canal ensinando a modificar essa ribbon, tá? Então, o meu primeiro código ele faz isso aqui, tá? Ele chama o, a macro ETL-VBA. E aqui na macro ETL-VBA, eu estou fazendo a primeira declaração de variáveis, sendo v' e a v última linha. Todos são long, porque tem mais de 32 mil linhas. Então, a integer ela só comporta 32 mil. Se eu quero mais de 32 mil, a extensão daquele número, eu tenho que ir para um along que vai até 1.200.000, tá? Depois eu estou setando aqui na variável última linha, qual que é a última linha preenchida. Então, assim, aqui ele está fazendo uma contagem de linhas, tá? Essa fórmula que ela faz essa contagem de linhas. Linhas usadas, ó, usage range, tá? Então ele vai contar e vai bater lá 149 mil e tralalá. Depois eu deleto a coluna H e J, tá? Porque para mim é irrelevante essas colunas. H e J. Tem informações vazias, não interessa aqui essas informações, então eu simplesmente deleto. Depois eu insiro a informação, a formatação numérica no valor do benefício. Coloco ele como decimal e depois eu tiro os números depois da vírgula. Então ele fica um inteiro aqui, né? Fica 1.200, mas com ponto e etc. Depois eu crio um loop
para preencher a coluna UF. Onde está vazio, ele vai colocar outros. Então ele vai aqui, linha por linha, colocando aqui. Se está vazio, ele coloca outros. Senão ele ignora, tá? E também, assim sucessivamente, na coluna código do município, que aí eu coloco um código não utilizado, apenas para não ficar informação em branco. E depois aqui também no nome do município, eu coloco não informado, tá? Então aqui fica outros, aqui fica aquele código e aqui fica não informado. E assim eu tiro todas essas células em branco. Logo após, eu deleto a coluna NIS e CPF, por serem dados sensíveis e não serem utilizados aqui na minha análise. Então eu vou lá e deleto a coluna E e F. Depois, o que eu faço? Eu crio um loop para colocar o nome do beneficiário em primeira letra maiúscula. Como eu informei aqui, tá tudo maiúsculo, tá tudo em caixa alta. Eu quero normalizar esses dados, deixando o primeiro em maiúsculo e os demais em minúsculo, tá? Então, a gente faz isso daqui, linha por linha. Essa daqui é a parte que mais demora, porque todas as linhas estão preenchidas. Então, ele vai percorrer lá 149 mil linhas preenchendo, tá? Depois eu deleto a coluna F, que também é irrelevante. E aqui eu insiro uma tabela e chamo ela de base de dados. Mas perceba que essa tabela ela é dinâmica, porque aqui eu concatenei, ele pega do A1 até o H, coluna H, que é a minha última coluna, e última linha. Essa última linha ela vai ser dinâmica e a gente vai ver aqui nos testes que ela vai se adaptar conforme o volume de dados. Depois ele vai lá e atualiza as tabelas dinâmicas e salva, porque eu já criei aqui uns relatórios e criei uns gráficos aqui para a gente exemplificar. Então depois que ele faz tudo isso, ele já vai vir aqui automaticamente atualizar e salvar, tá? E eu vou ter meu dashboard em Excel já atualizado. Depois ele coloca o cursor no range A1 e exibe uma mensagem aqui falando que o processo já foi finalizado, tá? Então esse daqui é o processo de ETL que ele faz. Antes disso, quando eu abro o arquivo, olha só que legal. Eu abro o arquivo porque pensa que nessa planilha eu quero tratar os dados e eu tenho a base, minha base que está em outra pasta, tá? Tá em outro arquivo, perdão, que é esse daqui, ó. Então minha base é essa daqui, ó, auxilioemergencial.csv. Ela tem 18 megas e eu estou abrindo aqui dentro do análise auxílio emergencial. Então toda vez que eu baixar a base, eu quero que ele carregue para dentro aqui do meu auxílio emergencial. Então o que ele faz? Quando eu abro o arquivo, então aqui eu estou no Private Workbook Open, primeiro ele limpa todos os dados que já está lá, então ele vai deletar tudo isso daqui, tá? Ele vai deletar tudo isso daqui. Depois disso, ele vai desabilitar as barras de fórmulas, que é aquelas barras de fórmulas que ficam aqui. Com isso eu ganho mais espaço aqui na minha área visível, tá? Então ele desativa essas barras de fórmulas. Após isso, deixa eu abrir o Excel aqui. Após isso, ele também vai desabilitar os alertas, porque como eu faço Ctrl+C, Ctrl+V de uma planilha para outra, para ele não ficar notificando e complicar a nossa macro, eu desabilito, tá? Depois eu faço uma declaração de variáveis aqui do local, uma string aqui para setar o local. E aí nessa variável eu coloco application.activeworkbook.pf, porque aqui ele vai puxar o caminho que esse arquivo tá. Porque os dois estão no mesmo diretório, tá? Os dois estão no mesmo diretório. Depois, eu só passo para ele aqui, ó, workbook.open, o local concatenando com o nome do arquivo. Aí o nome do arquivo eu coloco manualmente aqui, tá? Depois que ele abre esse arquivo, ele vai pegar a coluna A inteira, porque como está CSV, a informação está só na coluna A. E ele copia tudo isso. Ele vai copiar, e aí ele fecha o arquivo, depois ele pega a minha planilha, aqui, essa planilha aqui, e ele vai colar os arquivos que eu copiei. Por isso que aqui eu tenho que desabilitar os alertas, porque senão ele dá informação. Deseja
colar, deseja manter os dados em memória, etc. Então aqui ele cola sem me notificar e aqui ele trata. Então ele pega aquelas informações que estão em CSV, tipo, tudo na mesma coluna e separa lá, quebrando pelo delimitador, vírgula e etc, tá? Depois ele seleciona tudo e aqui ele vai centralizar as informações e vai dar um auto-fit também. Então se a coluna ela vem cortada, tipo assim, ela vem assim, ele vai lá e vai organizar essa informação. Ele vai dar esse auto-fit. E aí depois ele vai notificar aqui, ó, os dados foram carregados com sucesso. E aí, quando eu fechar o arquivo, ele vai reabilitar a barra de fórmula. Porque essa configuração aqui é uma configuração do aplicativo, né, do Excel. Então, se eu deixar desabilitado aqui e não reabilitar depois, aí eu vou abrir um outro arquivo, a barra de fórmula vai estar desabilitada. Então, eu reabilito antes de fechar o arquivo, beleza? Então, primeiro a gente vai fazer o ETL aqui. E depois eu vou aumentar os dados da minha base para a gente exemplificar. E aí também vou reabrir e ele vai fazer essa função aqui, tá? Toda essa função. Então vamos lá, ó. Vou clicar aqui no ETL e vamos ver a mágica acontecer. Então agora ele vai fazer ali, seguir o script um a um de tudo que eu falei que ele está fazendo. Então ele vai deletar a coluna, ele vai formatar os números. Ele já colocou aqui, ó, já percorreu linha por linha, colocou aqui ó, o F e outros. Código município, ele colocou o X000. Nome do município não informado. Transformou já em tabela. O nome do beneficiário ele deixou tudo primeiro maiúsculo e o resto minúsculo. Então ele fez toda a formatação. Perceba aqui, ó, que aqui já está formatado bonitinho. Então ele fez tudo o que eu precisava, tá? Ele fez tudo o que eu precisava. Já atualizou aqui o meu dashboard, tá? Isso daqui a gente vai confrontar essas informações. Então perceba que aqui eu tenho 149.011 informações, né? 11 linhas, vamos considerar linhas. Então 149.011. Então guardem bem esse número. Agora eu vou fechar esse arquivo. Fechar ele aqui. Vou salvar, tá? E aqui na minha base do auxílio emergencial, vou acrescentar linhas nele. Então, basicamente, eu vou aumentar ele aqui. Esse daqui essa informação aqui não me interessa. Eu virei aqui, ó. Vou dar um Ctrl C. Basicamente, eu vou duplicar algumas linhas. Então, vou dar um Ctrl C, Ctrl V aqui. Ctrl V. Deixa eu aumentar o range aqui, senão eu vou apanhar. Vou copiar tudo isso daqui. Vou dar um Ctrl V. Então, só para ele subir ali, pelo menos para... Ó, já subiu aqui para 255. Tá ótimo. 255 já é o suficiente. Então, os dados anterior ele era 149.000. Agora ele vai para 255. Agora eu vou abrir novamente o arquivo e vocês vão ver que todo o processo vai acontecer, vai ser atualizado. E quando eu mandar ele fazer o ETL, também ele já vai atualizar todos os dados. E de 149.000 tem que pular para 255, ok? Então vou abrir aqui, carregando. Perceba que sem fazer nada, tá? Porque eu coloquei na sub, quando ele abrir a pasta de trabalho, então ele já está fazendo a carga dos dados, está importando esses dados, está fazendo a ingestão desses dados. Então ele já deletou, já carregou aqui, agora ele está fazendo todas as quebras bonitinho e tal. Vai ajustar, vai dar um auto-fit nessa tabela e vai me notificar, fazendo, ó, os dados foram carregados com sucesso. E é isso que aconteceu, dados carregados com sucesso. Então perceba que agora, ao invés de 149.000 aqui, a gente tem 255. Agora eu vou rodar o processo de ETL. E a tabela, lembra que ele cria uma tabela aqui, né? Essa tabela, como eu falei, ela é dinâmica, então ela vai ter que abranger os 255.000, as 255.000 linhas. Vou mandar rodar aqui e vamos aguardar. Ó. Esse processo aqui ele é um pouquinho mais demorado, né? Porque, como eu disse, ele percorre linha por linha mais de uma vez. Só que a velocidade
de, de um, disso acontecendo via VBA é bem superior a uma fórmula, por exemplo, né? Então, ele faz isso super rápido, ó, já tratou aqui, que era uma das últimas etapas, e basicamente já vai notificar aqui. Vamos aguardar. Também tem uma opção para desabilitar essa animação, né? Então ele fica estático, não fica aparecendo essas animações para lá. Mas enfim, eu não quis colocar. E ele falou, ó, processo de ETL finalizado. Então perceba que ele criou a tabela até a última linha preenchida, de forma dinâmica, tá? E aqui vamos olhar lá o nosso dashboard. Tinha 149 mil, tem que ter 255. Vou olhar no relatório aqui, ó. 255 no meu dashboard aqui, no meu pequeno dashboard que eu coloquei, que eu criei só para exemplificar. Ele já colocou aqui essas informações. Então perceba que legal. Eu fiz um processo de ETL utilizando o VBA. Ah, não tenho ADF, não tenho Data Factory, não tenho Pentaho, não tenho Power Query. Às vezes o Excel da empresa que o analista de negócios está, não tem nem o Power Query de tão antigo que é a versão do Office. Isso acontece. Nem todo mundo é tão moderno, assim, nem toda empresa está tão avançada tecnologicamente. Mas você tem que entregar. Então aqui, com os recursos cabíveis, eu consegui entregar aqui minha análise. Fiz todo o processo de ETL e entreguei ali o dashboard para a área solicitante. Então, era isso que eu queria trazer aqui. Esse código que eu fiz, eu vou deixar ele disponível, tá? Para vocês estudarem. Eu comentei linha por linha e etc. Comenta aí se você quer ver mais vídeos sobre VBA. E não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o gostei. Também tem uns links aí na descrição do Telegram, tem meu LinkedIn para a gente fazer conexão. Eu tenho alguns cursos automatizando tarefas com SAP, mais Excel e VBA também, se você utiliza SAP na sua empresa, quer robotizar algumas coisas, também vai estar na descrição, ok? Comenta aí se você quer ver mais vídeos como esse, tirando o BI da pedra, tá? Então é isso, vou nessa, valeu e falou!